pode se assentar, querido. As crianças podem ir para as salas com os professores. Louvado seja o nome do Senhor. Bom que você está aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler depois, mas você pode abrir a sua Bíblia. Eu queria começar essa mensagem contando para você um testemunho que eu ouvi essa semana e que marcou e mexeu muito com o meu coração. Eu sou apaixonado por ouvir pregação, por ouvir sermão, por assistir culto. Eu sou apaixonado por isso. Então, sempre que eu tenho tempo, durante a semana, principalmente na segunda, que é o meu dia de folga, eu escuto 3, 4, às vezes 5 ou 6 pregações. Eu sou apaixonado por pregação. E essa semana eu estava escutando uma pregação onde o pastor contava um testemunho que aconteceu no sertão da Paraíba. E esse testemunho mexeu com o meu coração. E eu queria compartilhar com você porque eu achei maravilhoso. E foi assim o clique que abriu os meus olhos essa semana para essa mensagem. O testemunho da dona Lourdes e do seu Tota, tá? É um casal de pessoas já idosas que vivem no sertão da Paraíba, muito pobres, tá? Eles são meieiros, tá? Meieiro é uma pessoa lá no sertão que ela mora na terra de alguém e tudo que ela produz, ela tem que dar metade para o dono da terra, tá? E dona Lourdes e o seu Tota, eles frequentam uma igreja. E a igreja, muito pequenininha, muito pobrezinha no sertão, conseguiu ter um programa de rádio. E esse programa de rádio, então, tinha acesso a 40 mil pessoas que moravam ali nas redondezas da cidade, nas cidades vizinhas. Só que, na dificuldade do dia a dia, passando os meses, a igreja não conseguiu honrar o seu compromisso de pagar o programa de rádio. E atrasou alguns meses o pagamento do programa. E o dono da rádio chamou o pastor e disse assim: olha, pastor, se você não pagar até tal dia da semana que vem, nós vamos cortar o programa, porque já tem alguns meses atrasados e não dá mais, nós vamos cortar. O pastor ficou desanimado. No culto de domingo, fez um apelo para a igreja, os irmãos que podiam ajudar a pagar o programa de rádio, para que o programa de rádio não saísse do ar, para que pudesse continuar abençoando pessoas em toda aquela região. Ao final do culto, a dona Lourdes e o seu Tota indo para casa, de a pé, 6 quilômetros da igreja até em casa, andando de a pé. E eles foram conversando, como é que eles podiam ajudar para pagar aquele programa de rádio. Só que eles eram muito pobres, e não tinham dinheiro, não tinham o que fazer. Mas a dona Lourdes tinha algumas galinhas, ela criava algumas galinhas em casa. E ela conversando com o seu Tota, ela dizia assim: eu vou dar para o Senhor o melhor. Nós temos um monte de galinha, mas nós só temos um galo. Eu vou dar o galo para ajudar a pagar o programa de rádio. E no dia seguinte, na segunda-feira pela manhã, ela acordou cedinho, pegou o galo, colocou embaixo do braço, andou 6 quilômetros até a igreja, bateu na casa do pastor e disse assim: eu vim trazer a minha oferta para ajudar a pagar o programa de rádio. E deu o galo. O pastor, assustado, sem saber o que fazer, pegou o galo, mas não tinha nem ideia do que fazer com aquele galo. Como é que ia fazer aquele galo? Ele cogitou na cabeça dele fazer uma rifa, mas aí rifa não ia ficar legal o negócio, né? Igreja, rifa, não ia combinar. E aí, conversando com um outro crente da cidade, o cara teve uma ideia, ele disse assim: vamos tirar uma foto do galo e vamos colocar na internet, e vamos contar a história da mulher que deu o galo para salvar o programa de rádio. E assim eles fizeram. E essa história da dona Lourdes que deu o galo para salvar um programa de rádio caiu nos ouvidos do pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja grande e que tem um trabalho muito fantástico no sertão brasileiro. E no final do culto daquela semana, o pastor Jeremias, com milhares de pessoas na igreja, ele contou a história da dona Lourdes, a mulher que deu o galo para salvar o programa de rádio, e pediu para a igreja ofertar para ajudar a pagar o programa. Naquele culto, a igreja levantou dinheiro para pagar 2 anos inteiros de programa de rádio. Mandaram o dinheiro lá para pagar o programa. O pastor Jeremias, algum tempo depois, foi pregar no Canadá e contou a história da dona Lourdes e do galo na igreja no Canadá. Acabou o culto, alguns irmãos chegaram para o pastor Jeremias e disseram assim: pastor, nós queríamos ajudar, o programa de rádio já está pago, mas a dona Lourdes precisa de alguma coisa. E o pastor Jeremias disse assim: a dona Lourdes não tem geladeira, tem luz elétrica, mas não tem geladeira. O sonho dela é ter geladeira para poder tomar água gelada. A igreja se reuniu, levantou uma oferta para comprar uma geladeira e um fogão para a dona Lourdes.
pastor Jeremias voltou para o Brasil, comprou a geladeira e o fogão. Outra igreja ficou sabendo da história da mulher que deu o galo para pagar um programa de rádio e procurou e disse assim: como é que é o lugar onde a dona Lourdes mora? E o pessoal disse: a dona Lourdes trabalha na terra de outra pessoa, porque eles produzem, eles têm que dividir na metade para entregar para o dono da terra metade eles seguram. E a igreja decidiu assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos comprar a terra, nós vamos comprar a terra e vamos dar de presente para a dona Lourdes. Compraram a terra e deram de presente para a dona Lourdes. Outra igreja, algum tempo depois, ficou sabendo da história da mulher que deu o galo para salvar um programa de rádio que fala de Jesus, e foi procurar, diz assim: a terra da dona Lourdes é boa, é no sertão, produz bem, é meio difícil, pouca água. Se levantaram uma oferta, vamos irrigar a terra da dona Lourdes para produzir mais. Estava lá a terra irrigada. Uma igreja em Nova York ficou sabendo da história da mulher que deu o galo para salvar um programa de rádio que falava de Jesus. Entraram em contato para saber como é que era a casa da dona Lourdes. A casa da dona Lourdes era chão batido, aquelas casas de barro do sertão. Não tem problema, nós vamos construir uma casa para a dona Lourdes. Levantaram dinheiro lá nos Estados Unidos, trouxeram para cá e construíram uma casa, imobiliaram a casa inteira da dona Lourdes. Um repórter da maior revista cristã do mundo, lá nos Estados Unidos, ficou sabendo da história da mulher que deu um galo para salvar um programa de rádio. Entrou num avião lá nos Estados Unidos, voou até o Brasil, foi até o sertão da Paraíba para entrevistar a dona Lourdes e o seu Tota, para contar a história. Está rodando o mundo inteiro a história da mulher que deu um galo para salvar um programa de rádio. Quando eu ouvi esse testemunho essa semana, eu chorei, meus irmãos, eu chorei. Mas eu me lembrei de uma outra história, de uma outra senhora, que também fez algo fantástico. Lucas capítulo 12, do versículo de número 41 até o versículo de número 43. Lucas não, desculpa, irmãos, Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44, também é a história de uma mulher, também é a história de uma mulher muito pobre, mas também é a história de uma mulher que fez grandes coisas. Diz assim o texto bíblico: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meus irmãos, quando nós entregamos, quando nós fazemos o nosso melhor para Deus, isso transforma a nossa vida e impacta o mundo ao nosso redor. Quando nós entregamos o melhor que temos para o Senhor, transforma a nossa própria história e causa impacto em todas as pessoas ao redor. E lendo essas 2 histórias essa semana, eu comecei a meditar e me veio à mente 2 perguntas. A primeira delas é um questionamento pessoal. Será que eu, cristiano, tenho entregado o melhor a Deus? A dona Lourdes entregou o melhor que ela tinha naquele momento. A viúva entregou tudo que tinha naquele momento. Mas será que eu, cristiano, tenho entregado o melhor a Deus? Será que você tem entregado o melhor a Deus? E a segunda pergunta é: por que é que eu tenho que entregar o melhor a Deus? Por quê? Por que é que você precisa entregar o melhor a Deus? E nessa noite eu queria, em cima dessa historinha da viúva, meditar sobre essas 2 perguntas tão importantes, que podem fazer uma diferença tão grande na nossa vida.
Porque quando nós entregamos o melhor a Deus, nós somos transformados. E tudo isso impacta as pessoas ao nosso redor. Talvez você esteja aí no seu lugar pensando o seguinte: o pastor vai falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro. O nosso dinheiro não é o melhor que nós temos. Ao contrário, é supérfluo. Mas o que é o seu melhor? Você saberia responder? Qual é o seu melhor? Você tem entregado a Deus o melhor? Não estamos falando de dinheiro, nem perto disso. E por que é que você deve entregar o seu melhor a Deus? Vamos juntos meditar um pouco nessas duas palavras. Em primeiro lugar, será que eu tenho entregado o meu melhor ao Senhor? Para responder com sinceridade essa pergunta, eu preciso antes responder outra. O que é o meu melhor? Eu só vou saber se eu tenho entregado o meu melhor a Deus se eu souber antes o que é o meu melhor. Se eu não sei o que é o meu melhor, pode ser que eu esteja entregando um monte de coisa, mas não serve, porque não é aquilo que é o meu melhor. Então, pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, dá uma viradinha de lado e diz assim: o que é o seu melhor? Pergunta aí, gente boa. Isso. O que é o seu melhor? Se você tiver um corintiano, ele vai dizer assim: meu time, Coringão, aleluia, né? Ganhamos de novo, glória a Deus. Brincadeiras à parte, o que é o seu melhor? Olhando para a pequena história da viúva que colocou 2 moedinhas na caixa de oferta, fica evidente e muito claro que o melhor que nós temos para entregar a Deus é a nossa própria vida. É a nossa própria vida. O que nós temos de melhor somos nós mesmos. É a nossa vida o que temos de mais precioso. Você não trocaria tudo que você tem para permanecer vivo? Sim ou não? Sim. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas você daria tudo que você tem para permanecer vivo. Porque o seu melhor é a sua vida, é a minha vida. Mas a gente tem que entender essa historinha para a gente chegar nesse ponto. O templo em Jerusalém era um lugar muito grande. Existiam vários locais, vários pátios, uns só para mulheres, outros só para homens, outros só para os gentios. Existia o pátio, o lugar, a seção onde eram depositadas as ofertas. Existiam ali naquele lugar 13 caixas, uma do lado da outra, em formato de trombeta, assim, tá? Cada uma dessas caixas era destinada a uma necessidade específica do templo. E as pessoas chegavam ali diariamente, constantemente, e depositavam as suas ofertas nessas caixas, naquelas necessidades que eles tinham proposto no coração de ofertar. E certo dia Jesus estava naquele lugar e diz o texto que ele parou para observar. E a movimentação de gente era constante, e muitas ofertas eram colocadas naquele lugar. Diz o texto que Jesus viu homens ricos dando grandes quantias de dinheiro. Mas de repente, no meio daquela multidão, uma mulher prende os olhos de Jesus. Era uma viúva. Nós não sabemos se era jovem ou idosa, não sabemos, mas era uma viúva. E se era uma viúva, nós temos a certeza que naqueles dias passava por grande necessidade. Porque sendo mulher e não sendo casada, na época de Jesus as coisas não eram boas, nem um pouco boas. E aquela mulher chama a atenção do Cristo. Ela se aproxima de uma das caixas, nós não sabemos para que ela ofertou, mas ela tira 2 moedinhas, e o texto faz questão de dizer que não valiam muito pouco, como se fosse hoje, se nós puxássemos do nosso bolso 2 moedas de 1 centavo. Nós nem sequer pedimos 1 centavo de troco, de tão pouco que é que nós consideramos aquele dinheiro. E diz o texto que ela pega aquelas 2 moedinhas de pequeno valor, e ela deposita as 2 naquela caixa de oferta e sai. E quando Jesus vê aquilo, ele chama os seus discípulos que estavam próximos, mas distraídos com a movimentação, encantados com o tamanho do templo e com a magnífica construção. E ele chama os discípulos e ele diz assim: vocês viram
Vocês viram essa mulher? Eu digo para vocês com toda e absoluta certeza, ela deu e ofertou infinitamente mais do que as imensas quantias que os ricos deram. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquelas 2 moedinhas para aquela viúva não era o que sobrou, não era algo que não lhe faria falta, não era algo que ela havia separado do seu pomposo salário para ofertar, não, era tudo o que ela tinha para sobreviver, de Jesus no versículo 44. Jesus diz assim: da pobreza dela, ela deu tudo o que possuía. Ou seja, quando ela colocou aquelas 2 moedinhas naquela caixa de oferta, ela estava entregando junto as esperanças do dia de amanhã para comer, para limpar a sua casa, para poder sobreviver. Nós usamos dinheiro todos os dias para comprar comida e para conseguir nos manter vivos. Quando aquela senhora chega naquela caixa de oferta e deposita as 2 moedinhas, as únicas que ela possuía, como é que ela ia se alimentar? Como é que ela ia continuar vivendo sem ter 1 centavo? O que aquela senhora está fazendo na caixa de oferta não é depositar dinheiro. Não, longe disso. O que aquela senhora está fazendo na caixa de oferta é depositando a sua vida aos pés de Deus e declarando num grande e altíssimo sonoro espiritual: eu confio em Ti, Senhor, pois a minha vida está agora nas Tuas mãos. Eu não tenho mais nada para me defender. Eu não tenho mais nem com o que comprar comida. O que aquela mulher estava entregando naquela caixinha de oferta não era simplesmente moedas. O que aquela mulher estava colocando na caixinha de oferta era fé, era compromisso com Deus, era a sua vida. Aquelas moedinhas representavam a esperança de que Deus poderia e iria sustentá-la. O melhor que nós temos é a nossa própria vida. E é isso que Jesus quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. O melhor, Jesus quer a nós mesmos. E aquela senhora parece que entendeu o que Deus pedia dela. E sem que ninguém pedisse, sem que ninguém obrigasse, ela nem sequer percebeu que Jesus estava olhando ou que alguma outra pessoa estava olhando. Ela fez aquilo por Deus e para Deus. Ela colocou, depositou e entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Ela não tirou do que sobrava. Ela não pegou do resto, ela não pegou do excedente, ela entregou a sua vida por completo, sem nenhuma ressalva. Ela depositou a esperança nas mãos de Deus, de que o Senhor seria o seu sustento e o seu auxílio nos dias que se seguiriam. O nosso melhor é a nossa vida, meus irmãos. O que temos de melhor em nós é a nossa própria vida. E esta mulher viúva, que nós não sabemos o nome, nos dá um exemplo tão extraordinário nessa noite. Um exemplo do que nós devemos fazer. Assim como aquela mulher não teve ressalvas, assim como aquela mulher não separou metade da sua vida, nós também precisamos nos entregar completamente a Deus. Nós também precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Nós precisamos abrir mão da direção da nossa história. Nós precisamos entregar o melhor ao Senhor. E o melhor é a nossa vida. Nós vivemos num mundo onde o egocentrismo e o egoísmo vivem como se fossem reis. E nesse mundo onde nós somos reis da nossa própria vida, nós somos chamados pela palavra de Deus a renunciar a nós mesmos
tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Num mundo onde nós vivemos apenas para nós e onde todas as pessoas se importam apenas consigo mesmas, o Senhor nos chama para negar a nós mesmos, tomar a cruz, seguir a Cristo e amar o próximo. Esse é o exemplo que aquela mulher estava dando mesmo sem saber. Aquelas 2 moedinhas colocadas naquela caixa de oferta era uma negação de si mesmo, em detrimento da graça e do poder de Deus. Eu quero ilustrar isso para você contando a história de um grande homem de Deus dos anos 50, chamado Jim Elliot. Não sei se você já ouviu falar nesse nome. Se você não ouviu falar no nome desse sujeito, você precisa assistir um filme chamado Terra Selvagem. Esse homem americano, após acabar o seminário, mudou-se com a esposa e com mais alguns amigos, seminaristas, pastores, missionários, para a selva do Equador, para ser missionário entre os indígenas. E eles montaram uma missão para falar do amor de Deus entre os índios e para traduzir a Bíblia na língua dos índios ali daquela região. E depois de um certo tempo trabalhando, ele descobriu que havia uma tribo naquela localidade, nunca acessada diretamente, porque era uma tribo extremamente violenta, extremamente cruel, e todos tinham medo de se aproximar. E esses missionários então entenderam no coração de que Deus os havia chamado ali para pregar o Evangelho. E eles começaram um processo então de aproximação com essa tribo. E eles conseguiram se aproximar, eles conseguiram manter contato, mas num determinado momento desse contato, dessa evangelização, Jim Elliot escreve uma carta à sua igreja de origem nos Estados Unidos e escreve assim: olha, peço que os irmãos estejam orando por nós, pois estamos entendendo que estamos correndo risco de vida. Estamos entendendo em nosso coração que estamos correndo risco de vida aqui. A igreja, muito preocupada, responde com uma outra carta, que dizia assim: volte imediatamente. Pegue sua família e venha imediatamente para casa. Nós queremos que você seja pastor de missões aqui da igreja, e em troca nós vamos enviar 100 missionários para o Equador. Você vem e nós mandamos 100. Esse homem então, ao ler aquela carta, fica desanimado e escreve uma outra carta para a igreja dizendo assim: olha, vocês não entenderam nada. Eu não estou aqui no Equador porque eu quero. Eu não estou aqui no Equador porque eu amo ficar no meio do mato. Eu não estou aqui no Equador porque eu amo ficar longe da minha família enquanto eu estou no mato e eles na cidade. Eu não estou aqui no Equador por causa das pessoas. Eu estou aqui no Equador porque Jesus me trouxe aqui. E aqui eu vou permanecer. 6 meses depois dessa carta, ele e 4 missionários são brutalmente assassinados pelos índios, a golpes de machado, lança e flechas. Seus corpos são lançados no rio e semanas depois a força aérea encontra os corpos boiando, resgata os corpos. A família é levada aos Estados Unidos de novo. Os filhos crescem nos Estados Unidos. Muitos anos se passam. Quando os filhos desses missionários tornam-se adultos, eles entendem que Deus os havia chamado para missões. E sabe aonde eles querem ser missionários? No Equador. Eles pegam as suas famílias novas, as suas mães que ficaram viúvas, saem dos Estados Unidos e vão para o Equador de novo. E sabe aonde é que eles vão pregar a palavra de Deus, aqueles meninos? Na mesma tribo que matou os seus pais. Anos depois. E Deus faz algo extraordinário. A tribo inteira se converte ao Evangelho do Senhor Jesus. E no primeiro batismo daquela tribo, ao chegar no rio, um daqueles meninos que havia tido seu pai morto, mas que agora era missionário também, quando vai batizar o primeiro índio já de certa idade, aquele homem diz assim: olha, antes de me batizar eu preciso falar uma coisa. Ele olha para aquele menino e ele diz assim: eu fui um dos homens que matou seu pai. Eu fui um dos homens que participou do assassinato do seu pai. E aquele jovem chora ali naquele rio, todos choram.
Aquele jovem abraça aquele índio e diz um negócio extraordinário. Ele diz assim: todos nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele batiza aquele homem, e hoje essa é uma das tribos mais missionárias que existem entre os indígenas, plantando igrejas em tudo quanto é parte da selva, enviando missionários e falando do amor de Jesus. Num diário que Jim Elliot tinha desde a adolescência, encontrou-se uma frase escrita assim: eu não quero e eu não preciso uma vida longa, mas eu quero e eu preciso uma vida cheia de Ti, Jesus. Isso é dar o melhor a Deus. Isso é dar o melhor a Deus. E é isso que Deus nos pede. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus está preocupado com a sua vida. E o que Deus pede de você não é o seu dinheiro. O que Deus pede de você é a sua vida por completo. Ele não quer uma parte da sua vida só nos domingos. Ele não quer uma parte da sua vida só quando você está com problemas. Deus quer a totalidade da sua vida por completo. Assim como esse homem que saiu do seu país e morreu numa selva, na mão de pessoas cujas quais ele só queria o bem. Assim como esses meninos que tiveram seus pais assassinados, mas que não desistiram da fé no Senhor Jesus, mas se fortaleceram em Cristo, foram chamados por Deus para o ministério e tiveram o privilégio de ver Deus tocar e transformar a vida de homens que outrora foram assassinos. Deus quer o seu melhor. Deus não quer uma parte de você. Deus não quer um pedaço de você. Deus não quer o que você sobra para dar. Deus não quer o resto do seu tempo. Deus não quer o resto do seu coração. Deus não quer o que você pode entregar da sua vida. Deus quer a totalidade da sua vida. Deus quer você por inteiro. Deus quer o melhor de você. Você tem entregado o melhor a Deus? Você tem entregado a sua vida no altar de Jesus? Ou você tem feito como os ricos do templo? Eles não estavam errados, irmãos, em dar as ofertas, não era esse o problema. O problema é que eles faziam aquilo com religiosidade. Eles faziam aquilo daquilo que sobrava. Mas aquela viúva ofertou não na religião, aquela viúva não ofertou em valores, aquela viúva ofertou em sacrifício, em fé. Aquela viúva ofertou em coração. Enquanto os outros davam partes de alguma coisa, aquela mulher entregou-se por completo. Você tem ofertado a sua vida no altar de Jesus? Sabe como nós podemos responder essa pergunta? É bem fácil. Basta nós olharmos em duas direções. Primeiro, para dentro. Você conhece o seu coração. E você sabe se no trono do seu coração Jesus senta, ou se no trono do seu coração você está lá. Você sabe quando tem entregado o seu melhor a Deus, quando olha para o seu coração e vê Jesus sentado no trono da sua vida. Quando olha para o seu coração e vê que o que você mais deseja nesse mundo não é saúde, não é dinheiro, não é família, mas o que você mais deseja nesse mundo é a presença soberana do Cristo Redentor sobre você. A segunda direção é para fora, para as nossas atitudes. As nossas atitudes expõem quem é o Deus do nosso coração. No nosso dia a dia, nós não conseguimos fingir se amamos e nos entregamos ao Senhor ou se somos apaixonados apenas por nós mesmos. Sabe por quê? Porque no nosso dia a dia nós precisamos tomar decisões de fé. Nas encruzilhadas da vida, todos os dias nós precisamos decidir entre fazer o que nós queremos e aquilo que Deus nos orienta a ser feito.
E é essa decisão tomada entre o que eu quero e o que Deus me orienta a ser feito que demonstra quem é o Deus do meu coração e a quem eu realmente sirvo. Se as minhas decisões, se os meus desejos, se os meus sonhos, se os meus anseios pessoais se sobrepõem à direção de Deus, o meu coração não está em Jesus. E o Deus da minha vida é aquele que eu vejo quando eu estou diante do espelho. Sou eu mesmo. Mas agora, se nas encruzilhadas da vida, quando eu preciso tomar uma decisão e eu opto por aquilo que o Senhor tem me direcionado, isso é uma expressão clara, isso é uma imagem claríssima de que no trono do meu coração quem se assenta é Jesus, o Cristo ressurreto. Você tem entregado o melhor a Deus. Quando o nosso coração está em Cristo, nós sentimos um amor que a gente não sabe explicar com palavras. Nós temos um anseio pela presença do Senhor que nos dá um nó na garganta. E tudo que a gente faz, seja a simples tarefa do dia a dia ou a decisão mais importante da nossa história, nós sempre levamos em conta antes e primeiro, antes de tudo, o que Deus quer que façamos. Entregue o seu melhor a Jesus. Entregue a sua vida no altar de Cristo, sem ressalva. Entregue-se por completo e presencie o poder de Cristo agindo na sua história. Eu não sei explicar por palavras, irmãos, eu não sei, eu queria explicar, mas eu não sei. Mas o que eu sei é que quando você entrega a totalidade do seu coração a Cristo, coisas grandiosas acontecem na sua história. E existe algo dentro do seu coração que você não vai saber dizer por palavras, mas é como se arrombasse o seu peito para fora. É o amor de Deus que se derrama sobre você. Deus quer o seu melhor, e o seu melhor é você. Você tem entregado a sua vida no altar de Cristo. E a segunda pergunta que eu quero meditar é: por que eu devo entregar a minha vida? Por que eu devo entregar o meu melhor? Por que, pastor? Por que eu preciso entregar a minha vida no altar de Cristo? Ou por que eu devo entregar o meu melhor a Deus? Muitas pessoas podem imaginar que devem entregar o melhor a Deus pela recompensa. Eu entrego a minha vida a Deus, então Deus vai me dar um monte de coisa. Isso não é entregar o seu melhor, isso é querer fazer negócio. E agora nós vamos entender um princípio básico: Deus não negocia com ninguém, porque nada do que nós tenhamos, Deus tem necessidade. Eu não devo entregar o meu melhor, eu não devo entregar a minha vida a Deus porque eu vou receber alguma coisa em troca. Não. Muitas pessoas podem olhar para esse texto num viés financeiro e dizerem assim: aquela mulher, Deus vai honrá-la, Deus vai multiplicar suas finanças. Pode até ser que sim, e eu creio que Deus faz, mas eu quero dizer para vocês que o que motivou o coração daquela mulher não foi receber mais do que ela deu. Não foi. Porque se tivesse sido, Jesus não teria chamado os seus discípulos e dito assim: vejam essa mulher, vejam essa mulher. Sabe por quê? Porque Jesus não apenas vê as nossas atitudes, Ele conhece o nosso coração, a intenção que está por trás da atitude. Não é por recompensa que eu entrego a minha vida no altar de Cristo, mas sim pelo fato de que Jesus entregou o seu melhor para que pudéssemos ter vida. Você sabia que Jesus entregou o melhor dele para você? Ele entregou a própria vida,
O melhor dos homens, o único Deus, entregou-se a si mesmo, permitiu-se ser espizinhado pelos homens, ser morto para que nós pudéssemos experimentar da sua própria vida. Abra Filipenses comigo, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos de número 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu devo entregar a minha vida no altar de Cristo, pois Ele entregou a vida dele para que eu pudesse viver. Não faço isso por recompensa. Não devo fazer isso porque Deus irá me abençoar. Não devo fazer isso porque a graça de Deus se derramará sobre a minha vida. Não devo fazer isso por nada mais, nada além, a não ser por causa do amor. Entrego a minha vida no altar de Cristo, pois amo o Senhor acima da minha própria vida. É por isso, e somente por isso, que nós devemos entregar as nossas vidas a Deus. Não é porque você vai receber alguma coisa, apesar de que você vai receber. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo sendo quem somos, Ele nos abençoa. Mas eu devo entregar o meu melhor a Deus, porque Jesus não negou o seu melhor para mim. Ele desceu a essa terra. Sendo Deus, diz o texto bíblico, que Ele esvaziou-se de si mesmo e tornou-se homem. Viveu as mazelas e as dores que nós vivemos. Enfrentou um período de crucificação extremamente cruel, doloroso e desumano. Teve o seu corpo arrebentado pelos chicotes romanos, pelos bofetões, pelas varas, pela pesada cruz que carregou. E se isso não bastasse, se permitiu ser pendurado naquela cruz, tornando-se instrumento de maldição. E ali naquela cruz, espizinhado, castigado, arrebentado, não desceu, mas permaneceu ali. Morreu naquela cruz, sem roupa, humilhado à vista de todos que estavam ali. Mas a morte não venceu aquele que era justo. E diz o texto sagrado que ao terceiro dia, aquele que era justo ressuscitou. Jesus não negou o melhor dele para você. Não negou. Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida dele por você. E é só por isso, e apenas por isso, irmãos, que nós devemos entregar a nossa vida a Cristo. Porque ninguém jamais no mundo inteiro fez ou fará algo assim por você. Ninguém fará. Ninguém. Ele fez. Ele fez. E é por isso que nós somos desafiados a colocar o nosso melhor nas mãos de Deus. O nosso melhor nas mãos daquele que entregou o melhor dele para nós. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com o amor de Deus que há na pessoa de Jesus Cristo,
Quando o nosso coração se encontra com o amor de Deus que há na verdade dos evangelhos, nós não temos outra saída senão nos rendermos e depositarmos as nossas vidas nas mãos daquele que é Senhor de toda a história. Era isso que aquela viúva estava fazendo. Ela conhecia o Deus a quem ela servia. E ela amava esse Deus a ponto de entregar todas as suas esperanças, o seu futuro, a sua história nas mãos de esse Deus que ela conhecia. Você precisa entregar o seu melhor a Deus, porque Jesus entregou o melhor para você. Quero ilustrar isso para você contando outra história missionária. Eu sou apaixonado por missões. Não sei se você já leu a história dos morávios, uma das histórias mais lindas do mundo. Um povo missionário, um povo sofrido, mas um povo que Deus usou com poder e graça. Um belo dia, alguns moravianos ouviram falar de algumas ilhas, isso lá no século XVIII, de algumas ilhas afastadas da Europa, onde viviam senhores de escravos e uma quantidade imensa de escravos em fazendas de trabalho. E eles então decidiram no coração deles ir àquelas ilhas pregar o Evangelho, mas era proibido. Ninguém podia entrar naquelas ilhas a não ser que fosse senhor de escravo ou escravos. E dois daqueles moravianos então tomaram uma decisão. Eles decidiram vender-se como escravos para poder evangelizar aqueles homens. E numa comparação bem pobre, mas numa comparação, assim como Jesus abriu mão da sua divindade e glória como Deus e veio à miséria humana para olhar por nós, aqueles dois homens abriram mão da sua liberdade, abriram mão de ver as suas famílias pelo restante das suas vidas, para ir ao meio de um povo escravo, para passar o resto da vida trabalhando até a morte, para pregar aquelas pessoas do amor de Jesus. Nós precisamos dar o nosso melhor a Deus, porque Jesus deu o melhor dele a nós. Ele deu a sua vida por nós. O mínimo que você precisa fazer é entregar a sua vida no altar de Cristo. Pois a vida de Cristo entregue a nós significa que, se nós o reconhecermos como Senhor e Salvador, quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, não se abrirão no inferno, mas estarão diante do portão da glória. E quando aquele portão se abrir, o rosto que veremos é o do Senhor, que deu o seu melhor para nós. É por isso que você precisa dar o seu melhor para Deus. Deus não quer o resto da sua vida. Deus não quer um pedaço da sua vida. Jesus não deu o resto da vida dele. Jesus não deu um pedaço da vida dele. Jesus se entregou por completo para que você pudesse viver. E esse Jesus que vivo está, desafia você hoje, assim como desafiou a Dona Lourdes e o seu Tota lá naquela igrejinha. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Feche os olhos. Eu gostaria de orar pela sua vida.